Compreendido o que era a importância colonial da Bahia, a gente começa a perceber agora, entrar no cenário e nos acontecimentos, ainda que antecedentes, mas que vão descambar para o processo da ruptura definitiva entre Brasil e Portugal. No caso da Bahia, nós temos que entender aí os fluxos e refluxos da economia açucareira, que é chave para a gente entender esse processo. Em meados do século XVII, o monopólio da produção e venda de açúcar na Europa pelos portugueses foi quebrado devido à entrada do concorrente antilhano. Vejam, existem dois fatores que são fundamentais para compreendermos as oscilações no mercado de açúcar e como isso impactava na Bahia, grande produtor mundial de açúcar. O primeiro impacto tem a ver com essa entrada do concorrente antilhano. Veja, como é que isso funcionava? Inicialmente, Portugal tinha um acordo comercial com a Holanda. O açúcar brasileiro era vendido para a Holanda, que o refinava e o redistribuía para toda a Europa. Acontece que, com o processo da União Ibérica, fez com que a Holanda, que tinha uma divergência com a Espanha, e tendo a coroa portuguesa se unificado com a Espanha, consequentemente, isso colocou em lados opostos Portugal e Holanda, rompendo com a aliança tradicional que ali existia. Foi isso que fez com que os holandeses tentassem invadir a Bahia e, não conseguiram invadir Pernambuco. Ao longo desse período em que a Holanda invadiu Pernambuco, a Bahia se consolidou como grande exportador mundial de açúcar, produtor e exportador mundial de açúcar. No entanto, depois de expulso de Pernambuco, a Holanda vai constituir-se numa parceria com a Inglaterra e passará a produzir açúcar em outros locais. Aí que surge a concorrência antilhana do açúcar baiano. Portanto, este é um fator. Nós vamos sofrer um baque, nós vamos sofrer com esta concorrência que passa a existir a partir do século XVII. O segundo fator que vai interferir diretamente na lógica das oscilações do mercado de açúcar tem a ver com a série de conflitos, crise e mesmo momentos de crise e de oscilações econômicas no comércio europeu. Porque como o nosso mercado era muito dependente das oscilações do mercado europeu, tudo o que acontecia na Europa nos afetava, pois afetava diretamente os preços do açúcar. Portanto, a questão da concorrência, que, por outro lado, fazia elevar também o preço do escravo, que já trazia um prejuízo para os donos de engenho aqui na Bahia, uma vez que a procura por escravos aumentava, uma vez que não era apenas nós que estávamos comprando escravo, aumentou a procura, valorizou o preço do cativo. Associada à perda dos produtos primários que eram negociados com a Europa, consequência das crises europeias e das guerras que haviam na Europa, fazendo com que esses preços oscilassem. Ora, se variou os preços na Europa, baixando o preço, nós tínhamos que baixar o nosso preço de saída aqui também. E isso prejudicava os produtores baianos. Dentro deste jogo, a Bahia perdeu duplamente com a concorrência e com a crise do mercado europeu, e ainda de quebra com a elevação do preço dos escravos africanos. Isso fez com que, durante vários períodos ali, entre século XVII, século XVIII, os preços do açúcar oscilassem muito, muito. E aí a Bahia conheceu um período relativamente longo de perda da sua importância econômica. Associada a isso, há fatores com os quais eu já falei aqui, a perda no final do século XVIII da capital para o Rio de Janeiro, por outros fatores que envolviam a produção aurífera
e a produção aurífera, a questão estratégica de fortalecer essa região sudeste devido às guerras no sul do Brasil, posteriormente entre Portugal e Espanha, as guerras por territórios, né? O Rio de Janeiro era vista como estratégico para isso, para esses dois fatores. Somado a tudo isso, você vai ter, em meados do século XVIII, a Bahia perdendo em importância comercial e importância política, né? Portanto, nós vamos sofrer com esses fatores. No entanto, esses períodos, mesmo nesses períodos de grande oscilação, eu já disse aqui, o principal produto de exportação do Brasil, o principal produto da economia brasileira, sempre foi o açúcar. Mesmo com o chamado grande boom da produção do ouro em Minas Gerais, é o açúcar do Nordeste o grande produto brasileiro. Ele sempre esteve muito acima do ponto de vista de valores negociados do que o ouro que saía daqui, e foi fundamental, devido a acordos comerciais que Portugal teve com a Inglaterra, esse ouro foi fundamental para parar em bancos ingleses e ajudar a patrocinar a chamada acumulação de capital que ajudou no processo da industrialização inglesa. Mas voltando ao nosso açúcar, né? No final do século XVIII, a Bahia já apresentava uma recuperação da economia açucareira. E foi mais do que uma recuperação. Representou um novo boom de ascensão do comércio exportador baiano. Eu vou apresentar alguns dados que demonstram isso. Isso tem a ver com as guerras, com as soluções das guerras dadas na Europa e com a saída do concorrente antiliano devido à Guerra da Independência do Haiti. Em 1759, por exemplo, havia 166 engenhos na Bahia. No final do século XVIII, haviam aproximadamente 400 engenhos. Em 1820, portanto, 2 anos antes, né, do início das guerras de independência, nós já tínhamos 500 unidades produtoras de açúcar na Bahia. Então, você vê, no início do século XX, este crescimento acentuado. Em 1798, o governador Fernando José de Portugal informou que as exportações de açúcar e de fumo haviam crescido notavelmente na Bahia. Em 1770, a produção anual baiana de açúcar foi estimada em 10 mil caixas. Em 1796, entre 1996 e 1811, a média anual saltou para 16.300 caixas. No ano de 1817, a capitania da Bahia exportou cerca de 30 mil caixas de açúcar. Ou seja, os dados são inequívocos com relação à retomada, e não só retomada, o novo boom, a nova explosão da exportação açucareira, o que colocava novamente Salvador com grande destaque numa posição estratégica do comércio exportador brasileiro. Entre 1780 e 1830, outros produtos tradicionais de exportação também apresentaram significativos aumentos de produção. Foi o caso do couro e do fumo, né? Também você tem crescimento significativo, arroz e algodão, que era exportado para Portugal. O algodão que saía do Brasil chegou a compor 30% do que foi utilizado na indústria inglesa, na grande indústria de tecidos da Inglaterra do final do século XVIII, em pleno boom, em plena explosão da Revolução Industrial inglesa.
que há outros dados aqui interessantes, né, de como Portugal passou a depender da exportação de produtos brasileiros. Em 1806, as exportações portuguesas dependiam de 60% do que vinha do Brasil. Portanto, você tem uma situação curiosa aqui, que a metrópole apresentava um acentuado déficit comercial em relação à própria colônia, né? E com destaque dentro disso do papel exportador da Bahia. O contexto continental europeu posterior à Revolução Francesa trouxe para Portugal um clima de instabilidade em suas relações diplomáticas, sobretudo nas relações que possuía com a Inglaterra e com a França. O avanço também das guerras que a França promoveu na Europa trouxe instabilidade a Portugal, que os levou a estabelecer acordos com a Inglaterra, e geralmente acordos que resultaram em relações comerciais desfavoráveis para Portugal em relação à Inglaterra. E o avanço das tropas de Napoleão levaram à decisão das cortes portuguesas, devido ao bloqueio continental, a ameaça de invasão a Portugal, fez com que as cortes portuguesas se deslocassem para o Brasil. E aí criou aqui uma situação curiosa, em que, uma vez, em 1808, a corte portuguesa, desembarcando primeiro da Bahia e depois no Rio de Janeiro, onde foi estabelecer residência, o Brasil passava a ser sede do Império. Portanto, o centro do Império Português se deslocava de Lisboa para o Rio de Janeiro. E isso tinha um impacto comercial muito grande. Como consequência disso, o príncipe regente Dom João ordenou, ainda na Bahia, a abertura dos portos às nações amigas. Se tratava de quê? De uma resposta às súplicas do presidente da província da Bahia, o Conde da Ponte, referente aos prejuízos comerciais que haviam aqui. Nesse decreto se determinou a abertura de todos os portos brasileiros, sem exceção, a importação de qualquer mercadoria estrangeira, taxada uniformemente em 24% para mercadorias secas e 48% para bebidas alcoólicas, e a exportação de qualquer produto da terra, à exceção do pau-brasil, em navios de países amigos de Portugal. A partir de então, passava a ser possível o comércio direto de produtos brasileiros com qualquer outra nação. Inclusive, essas taxas para os ingleses eram menores, então garantiam um certo privilégio no comércio com a Inglaterra. Apesar de ter sido criada em caráter interino e provisório, as dimensões dessa medida afetaram as relações entre Brasil e Portugal, óbvio. Ocorreu aí uma inversão da lógica do pacto colonial, né? A princípio, a interiorização da América Portuguesa. A cidade do Rio de Janeiro passou para a condição da corte, assumiu o antigo lugar de Lisboa como entreposto comercial. Isso significa, gente, que os comerciantes brasileiros, consequentemente baianos, passavam a experimentar uma liberdade comercial que eles até então não conheciam. Podiam negociar livremente com qualquer outra nação, né? E principalmente com as condições vantajosas oferecidas com a Inglaterra, mas a Inglaterra era o grande mercado, era o grande comércio que havia na época, devido já à explosão da Revolução Industrial. Esse documento, portanto, colocava a fim o chamado exclusivo metropolitano, que era aquele jogo em que apenas os comerciantes portugueses podiam comprar o que se produzia no Brasil, e o Brasil poderia importar apenas o que eles traziam de manufaturados através de Portugal.
Portanto, a partir de 1º de abril de 1808, foi autorizada a abertura de fábricas e manufaturas em todas as partes do Império. Revogava-se assim um decreto que era de 1785, que proibia ou restringia esta possibilidade. Posteriormente, há um outro dado que é interessante, que é de 1815, que vai impactar direto nas guerras de independência. Foi no Congresso de Viena. Como consequência do estabelecimento da Casa de Bragança e da capital do Império Português no Rio de Janeiro, o rei Dom João VI estabeleceu uma nova designação, passando a ser Reino Unido para suas coroas, em regime jurídico similar ao que era o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, ou do que havia sido o Império Austro-Húngaro. O príncipe regente e futuro rei Dom João VI, durante o período final e reinado de sua mãe, Dona Maria I, elevou o Brasil à condição de vice-reinado colonial e à condição de reino autônomo. É por isso que muitos dizem que a verdadeira independência do Brasil se deu em 1815, porque oficialmente o Brasil deixava de ser colônia em 1815, passando a ser reino independente. No entanto, o rei de Portugal unificaria as coroas de Brasil, Portugal e Algarves. Ele teria a coroa unificada destes 3 reinos, a partir de então, dados como independentes. Isso não é uma mera colocação de nomes das coisas, não é um mero problema semântico de como você chama. Isso tem impacto direto, como a garantia da liberdade comercial. Isso ficava estabelecido a partir dali. E você vai ver que anos mais tarde, quando a família real retorna a Portugal e as Cortes de Lisboa, que era a espécie do grande parlamento dos reinos que existia na época, começa a discutir medidas para retroagir essa liberdade religiosa, tá? Essa liberdade comercial, e voltar à condição do Brasil como colônia de Portugal, foi a situação que os brasileiros não aceitaram e que vai descambar na ruptura definitiva entre Brasil e Portugal. Mas esse desejo de ruptura não era um desejo novo. Nós vamos ver daqui a pouco que no final do século XVIII há um processo na Bahia de tentativa de ruptura de Brasil e Portugal. Uma tentativa mal sucedida, mas que foi a mais radical das tentativas de ruptura que nós temos registros nas guerras entre Brasil, nas desinteligências entre Brasil e o Reino de Portugal.